alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, veja esta pré-aula, acesse os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Bíblica Dominical. Veja os links das redes sociais do portal Escola Dominical, Twitter, o Facebook, o LinkedIn, onde nós disponibilizamos outros textos de apoio e outras videoaulas da lição da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem dúvidas durante a semana, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical e ali poste a sua pergunta e a equipe do portal Escola Dominical estará respondendo. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo da aula do estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical, na sua igreja local. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, como nos diz o pastor Antônio Gilberto. Tudo isto é a mera preparação para a Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2015, nós estamos estudando o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. E estamos já nos aproximando do final do trimestre. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, a penúltima lição, que faz parte do último bloco desse trimestre. A lição número 12, que tem como título Exortações Gerais. Hoje nós estaremos estudando a primeira parte do capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito. Este quarto e último bloco do trimestre, as 3 últimas lições, estão dedicadas ao estudo da Epístola de Paulo a Tito. E hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 2, que vai do versículo 1 até o versículo 10. Quando Paulo traz orientações a Timóteo de como ele deveria se conduzir diante das igrejas locais de Creta. Ele deveria estabelecer presbíteros em cada cidade da ilha de Creta, mas enquanto as igrejas não eram organizadas, era ele que estava responsável pela direção daquelas igrejas. E como tal, o apóstolo Paulo diz a Tito como ele deveria se conduzir. Há aqui uma grande similaridade entre as orientações que Paulo dá a Timóteo na sua primeira carta, que era mais ou menos contemporânea, né? Como nós temos visto ao longo desse trimestre. Paulo, depois que saiu da primeira prisão em Roma, ele escreveu a primeira carta a Timóteo e esta carta a Tito. Na aula passada, nós vimos que o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito termina com Paulo falando a respeito dos falsos mestres e do cuidado que Tito deveria ter para impedir que estes falsos mestres tivessem acesso ao povo de Deus. O bom ministro de Jesus Cristo não só ensina a palavra, como evita que falsas doutrinas sejam ensinadas. E aqui, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, em sermões expositivos em áudio a respeito da Epístola a Tito, no início deste segundo capítulo, Paulo faz um contraste entre os falsos mestres e os seus seguidores e os verdadeiros e genuínos servos de Cristo Jesus.
Aqui, Paulo vai nos dizer, nas suas orientações, nas suas exortações, ele vai dizer a Tito como deveria ser o pastor e como deveriam ser os membros da igreja. Enquanto os falsos mestres eram desordenados, faladores, vãos e enganadores, enquanto os falsos mestres davam ouvidos a fábulas judaicas, e enquanto os falsos mestres criavam mandamentos de homens, enquanto os falsos mestres confessavam que conheciam a Deus, mas o negavam com as suas obras, e não só os falsos mestres, mas todos os seus seguidores, porque Paulo diz a Timóteo que estes falsos mestres estavam transtornando casas inteiras, ou seja, eles estavam desviando da fé muitas famílias. Paulo faz um retrato agora do verdadeiro e genuíno servo de Deus. O título da nossa lição fala sobre exortações. O que é uma exortação? Exortação é uma mensagem de ensino, de estímulo, de incentivo e de demonstração do erro para alguém. Algumas pessoas pensam que a exortação é simplesmente uma bronca, que a exortação é simplesmente um desabafo, que a exortação é uma advertência. Mas a exortação é muito mais do que isso. A exortação, ela mostra o erro, sim, mas ela também mostra o que é a coisa certa. E mais do que isso, ao mostrar o que é a coisa certa, ela determina, estabelece um incentivo, um estímulo para que a pessoa que está ouvindo siga a coisa certa. Então a exortação não é simplesmente uma bronca, não é simplesmente um lançar em rosto do erro cometido. Muito mais do que isso. É da demonstração do erro, sim. Mostra-se o erro na exortação, mas se mostra o que é a coisa certa e se estimula e se incentiva e se persuade a fazer a coisa certa. Depois que Paulo disse quem eram os falsos mestres e os seus seguidores, Paulo então começa este capítulo 2 dizendo a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se os falsos mestres eram faladores, desordenados, vãos, enganadores, se eles transtornavam famílias inteiras, se eles confessavam que conheciam a Deus, mas nas suas obras eles negavam esta falsa piedade, Tito, ao contrário, ele deveria falar o que convém à sã doutrina. E é interessante, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que esta parte, esta perícope, né, que é um trecho de um texto com sentido completo, esses primeiros 10 versículos de Tito, do capítulo 2 de Tito, ele traz a doutrina no começo, a doutrina no meio e a doutrina no fim. Começa com a doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No versículo 7, que é no meio do texto, ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina. Mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. E ele termina este trecho dizendo: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. É a doutrina que molda a vida cristã. E o que é a doutrina? É o ensino da palavra de Deus. Muitas pessoas confundem doutrina com costumes. Algumas igrejas locais, hoje nem tanto mais,
Quando se fala no culto de doutrina, as pessoas já acham que vai se falar de vestuário, de comportamento, né, de costumes. Mas, na verdade, a doutrina é o ensino da palavra de Deus. E este ensino da palavra de Deus é a fonte de sobrevivência espiritual. O próprio Jesus, lá quando tentado pelo diabo no deserto, ele diz isso, lá em Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra que sai da boca de Deus é a doutrina. E Paulo começa dizendo que a primeira coisa que precisa haver na igreja local é o obreiro, o dirigente, aquele que preside, aquele que está à frente de todos. Ele precisa falar o que convém à sã doutrina. Ele tem que ensinar a palavra de Deus. Esse é o ponto nuclear do ministério. Vamos, mais uma vez, Paulo, nas cartas pastorais, insiste que o ponto mais importante, a atividade essencial do pastor é ensinar a palavra de Deus. É o ministério da palavra. O ministério da palavra tem que ocupar o maior tempo na vida do pastor. Tem que ser prioridade na vida do obreiro. E nós não temos visto isso hoje. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se os falsos mestres eram desordenados, faladores, vãos, quer dizer, vazios, e enganadores, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro e autêntico ministro de Jesus Cristo, ele deve falar o que convém à sã doutrina. Então ele não é falador, ele não fica falando das notícias do dia, da cotação da Bolsa de Valores, ele não fica contando história. Não, ele fala a palavra de Deus, ele expõe a palavra de Deus, ele ensina a palavra de Deus. Ele se aprofunda nos mistérios da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que o ministro de Cristo Jesus, ele é o dispenseiro dos mistérios de Deus. Porque ele vai buscar na presença de Deus a revelação da palavra de Deus. E ele vai esmiuçar para o povo a palavra de Deus. E mais ainda, ele não deve apenas falar o que convém, mas essa expressão, falar o que convém, diz que ele deve falar, ensinar e viver aquilo que está falando, como nós vamos ver daqui a pouco. Não podemos, irmãos, ter obreiros que negligenciam a palavra de Deus. Infelizmente, nos últimos dias, nós temos visto pessoas que sufocam a palavra de Deus. Elas estão no ministério, mas elas não se dedicam à palavra de Deus. Hoje nós temos um grave problema, que é o problema da administração. Muitas vezes, a administração, as coisas terrenas, elas estão ocupando o tempo dos nossos pastores, dos nossos obreiros. Se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos verificar que os obreiros, eles hoje gastam muito tempo em atividades terrenas, atividades administrativas, que são sim necessárias, mas não são prioritárias. Hoje tem muito obreiro preocupado com construção da igreja, com o pagamento das contas da igreja, com as atividades sociais da igreja, e não tem tempo para
estudar a palavra de Deus. Chega ao culto sem ter lido a Bíblia, sem ter orado. Não tem o que dar para o povo. Tomás de Aquino, o grande teólogo da Idade Média, comentando esta passagem do livro de Tito, ele diz assim: disse que era necessário estabelecer os bispos, mas nem por isso deveria crer que estava alheio ao cuidado pastoral. Pelo contrário, com mais diligência teria de se aplicar na instrução. Mas tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, por ela é que se constrói o edifício de uma fé sem mácula. Matthew Henry, o grande comentarista bíblico, comentando esta passagem, ele diz: o fato de ordenar os outros a pregar não o isentava de pregar. Sua função não era apenas cuidar dos ministros e presbíteros, mas também precisava instruir alguns cristãos específicos a cumprirem o seu dever. Tito, ele foi mandado, ele foi deixado em Creta para organizar as igrejas locais e escolher um pastor para cada igreja, escolher os presbíteros para cada igreja. Mas ele mesmo tinha que ensinar a palavra, ele mesmo tinha que pregar. Hoje nós temos muitos pastores administradores, principalmente aqueles que são presidentes de campo, pastores setoriais, que cuidam de muitas igrejas. Ele toma o tempo todo dele com a administração financeira, a administração dos bens, do patrimônio, a administração das pessoas. Mas ele não tem orado, não tem buscado a presença de Deus. Isso é um erro. Tito tinha a responsabilidade de várias igrejas, porque ele tinha que organizar essas igrejas. Enquanto ele não organizasse essas igrejas, ele deveria cuidar delas. E na organização ele tinha que criar um corpo administrativo, cuidar de todos os aspectos financeiros, patrimoniais, do pessoal. Mas Paulo diz que a prioridade de Tito era falar com o que convém à sã doutrina. Não podemos admitir que qualquer atividade terrena, qualquer preocupação terrena, ocupe o espaço da preparação da palavra, do estudo da palavra, da oração e do jejum. O pastor, ele é chamado em primeiro lugar para falar o que convém à sã doutrina. Depois desta primeira exortação com relação ao próprio pastor, e aí nós vemos que Paulo mostra muito bem, isso nos faz lembrar aquela célebre frase do saudoso pastor Anselmo Silvestre, que foi durante muitos anos presidente das Assembleias de Deus em Belo Horizonte. Tudo tem que começar pelo altar. O pastor Anselmo Silvestre sempre dizia: tudo começa pelo altar, o fogo tem que começar pelo altar. Tudo tem que começar com o dirigente. Querendo ou não, irmãos, toda a igreja local é a cara do seu dirigente. Se o seu dirigente é zeloso com a palavra, se o seu dirigente dá valor à palavra, dá prioridade à palavra, dá valor à oração, dá prioridade à oração, a membresia dará prioridade à palavra, dará valor à palavra, dará valor à oração. Se o dirigente ele é negligente com relação à palavra, com relação à oração, a membresia tende a ser também negligente quanto às coisas espirituais. É por isso que Paulo começa com Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Mas depois de Paulo falar a respeito de Tito, ele vai falar agora a respeito dos segmentos da igreja. E aqui, assim como na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos com muita clareza que Paulo mostra que a igreja local ela é um grupo social heterogêneo, ou seja, todos ali são salvos na pessoa de Cristo Jesus. Todos fazem parte do corpo de Cristo. Todos estão ali para pregar o evangelho aos incrédulos,
e ensinar e aprender a palavra. Mas existem segmentos, é um grupo heterogêneo. As pessoas não são iguais e na igreja local elas pertencem a segmentos diferentes. Paulo vai falar aqui que a igreja local tem pessoas idosas e tem pessoas jovens. Que a igreja local tem homens e tem mulheres. Que a igreja local tem servos e tem senhores. São segmentos diferenciados da igreja. E o pastor, ele deve saber da existência desses segmentos na igreja local. E que ele deve tratar cada segmento diferentemente. Ser imparcial. Ele não deve privilegiar ninguém, ele não deve ter preferências pessoais por ninguém, mas no tratamento com os membros da igreja, ele tem que levar em conta esta diversidade. Ele tem que levar em conta estas diferenças, que são diferenças sociais, são diferenças naturais. O pastor ele não pode tratar um ancião da mesma maneira que ele trata uma criança. Ele não pode tratar um homem da mesma maneira que ele trata uma mulher. Ele não pode tratar pessoas eruditas da mesma maneira que ele trata pessoas de pouca escolaridade. Ele tem que se adaptar a cada pessoa, porque nesse tratamento diferenciado, ele será imparcial e ele promoverá o crescimento espiritual de toda a membresia. E o papel do pastor é esse, é levar as pessoas à estatura completa de Cristo, a varão perfeito, é aperfeiçoar os santos. É para isto que Jesus coloca pastores na igreja. É o que a gente vê lá na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O pastor não está ali para ganhar dinheiro, o pastor não está ali para mandar, o pastor está ali para aperfeiçoar os santos e levá-los à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. E para isto, ele precisa saber das particularidades, das peculiaridades de cada segmento da igreja do Senhor. O primeiro grupo que Paulo fala são as pessoas idosas. Olha o que Paulo diz aqui. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. A primeira exortação, Paulo dá para os mais velhos. Por quê? Porque eles são os mais experientes. Então Paulo já começa pelos mais experientes. Primeiro ele começou pelo dirigente. Agora ele vai para as pessoas mais velhas. Não nos esqueçamos que o nome que se dá aos que dirigem a igreja, os que exercem o ministério pastoral, é presbítero, que em grego quer dizer os mais velhos. Então existem aquelas pessoas que são chamadas para o ministério porque elas têm maturidade. Nós lembramos bem que Paulo, quando diz um dos requisitos para a pessoa ser separada ao presbitério, é ela não ser neófita, ou seja, ela não ser novata, ela tem que ser madura. Aqui nós estamos falando de maturidade espiritual. E é por isso que Paulo começa falando das pessoas maduras, que são as pessoas idosas. E Paulo diz o quê? Paulo diz que as pessoas idosas, elas deveriam ser sóbrias, em primeiro lugar. Elas têm que ser sóbrias. O que é sóbrio? Sóbrio é aquela pessoa equilibrada. Aquela pessoa que não se deixa levar
por ninguém. Isso que é a pessoa sóbria. Né? E é interessante nós vermos que a pessoa sóbria, ela deve ser equilibrada. Né? A sobriedade, ela significa o equilíbrio. Né? Tomás de Aquino, ele fala o seguinte: é sabido que a velhice tem algumas coisas boas, como o desprezo dos prazeres, porque a juventude, com o calor natural que ferve nos corpos jovens, se sente instigada a buscar o prazer sensual, que em suma é reduzido a refeições, bebidas, carnalidades. Mas a velhice é uma boa disposição para evitá-los, porque os idosos já têm corpos quase mortos. Por isso diz que sejam sóbrios a comer e beber, e honestos quanto aos prazeres venéreos. Se a velhice está disponível para conter esses desejos, por que esse aviso? Porque algumas vezes, em virtude da grande perversidade humana, os velhos se dão a deslizes e voltam novamente às necessidades e tolices da juventude. Por que isso acontece? Por duas razões. O velho e o jovem não se movem pela mesma razão. Ao jovem estimula o instinto da paixão. O velho age por escolha. E por duas razões. Porque ninguém quer passá-la sem qualquer prazer, e é tanto maior o seu apetite, quanto maior a carência, pelas doenças que sente. E o velho é um receptáculo de desconfortos e de falhas da natureza. Por isso, quando não tem as delícias do espírito, busca as da carne. A segunda razão, porque ao jovem, às vezes, se retiram as rédeas do pudor. Os velhos, no entanto, segundo Aristóteles, são sem vergonha, porque eles são antigos e já provaram muitos pratos. Jovens, vaidosos e vergonhosos por natureza, não se precipitam, ao contrário dos velhos. Assim mesmo, pela sua longa experiência, os idosos são mais dispostos à prudência. Então, Tomás de Aquino aqui, viveu na Idade Média, ele diz que os velhos, normalmente, eles são equilibrados, eles não são abusados, eles não são descontrolados nos seus instintos. O jovem, naturalmente, ele é mais dado a comer demais, beber demais, a se prostituir por causa dos hormônios. É mais fácil para o jovem, mas o velho não está livre disto. E Tomás de Aquino diz que quando ele envelhece e não controla os seus instintos, ele é pior do que o jovem. Porque ele não faz isto por imaturidade, por inexperiência, mas ele faz isso deliberadamente. É por isso que os anciãos, eles têm que cuidar para serem equilibrados, para controlarem os seus instintos, para terem uma vida séria, sóbria. É por isso que os anciãos, eles precisam ser sóbrios, graves, quer dizer, sérios, de respeito, de peso, ser prudentes e ser sadios. Porque os idosos, eles são exemplos, são referência para os outros. E esta sobriedade, este equilíbrio, essa seriedade, essa prudência, esta saúde, é no ponto de vista espiritual em primeiro lugar. O apóstolo Paulo diz, é na fé, no amor, uma caridade, e na paciência. O idoso, ele tem que demonstrar experiência não só na vida terrena, mas experiência na vida espiritual. Ele tem que ser alguém que seja referência na igreja local de fé, de amor e de paciência. Alguém que sabe suportar as dores. Alguém que sabe suportar os irmãos. Alguém que sabe esperar em Jesus. Alguém que tenha uma grande fé
que tenha experiências com Deus e que demonstre crer no Senhor, que não se abala por qualquer dificuldade, por qualquer contrariedade. Alguém que ame a Deus e ao próximo, que seja um exemplo de obediência na palavra de Deus, que seja alguém que ajude o necessitado, que oriente o próximo. É isso que os idosos precisam ser na igreja. Não adianta, irmão, chegar com o cabelinho branco e querer ser respeitado só por causa do cabelinho branco. Porque o cabelo branco por si só nada representa. É verdade que a Bíblia diz que as cãs são um indício de honra, que nós devemos honrar os mais velhos, mas eles também têm que honrar as cãs que eles têm. Como diz aí um dito popular, as pessoas ruins, as pessoas de má índole também envelhecem. Não é apenas a idade física que conta, mas que esta idade física avançada mostre no comportamento de cada um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Os idosos, eles precisam ser sóbrios, graves, prudentes e sãos na fé, na caridade e na paciência. E os irmãos, lembrem que nós estamos em Creta. Creta era um lugar de pessoas de péssimos hábitos, péssimos costumes, de um péssimo testemunho. Eles mesmos se chamavam de mentirosos, bestas ruins e glutões, ventres preguiçosos. Então era um costume dos cretenses, era algo na cultura cretense, a pessoa ser desequilibrada, ser descontrolada contra os prazeres, viver mentindo e ser mal. E os idosos na igreja deveriam ser exemplo do contrário disto tudo. Mas, continuando aqui, ainda falando sobre os idosos, nós temos as mulheres idosas, que é o segundo segmento de que Paulo nos fala. As mulheres idosas. Mas antes de falarmos das mulheres idosas, vamos ver o que o William Hendrickson, eu coloquei no nosso esboço, ele fala a respeito dos idosos. Eles dizem assim, ele diz assim, Tito deve insistir com eles, com os idosos, para que sejam temperados ou sóbrios, ou seja, moderados, com respeito ao uso do vinho e em todos os gostos e hábitos. Também devem ser dignos de confiança, ou seja, sérios, veneráveis, graves, respeitáveis, sensatos, que tenham autodomínio, ou seja, homens de juízo maduro e que saibam refrear-se. Não órgãos que comuniquem saúde, que em toda direção difundam saúde moral e espiritual. Então é isso que se exige dos obreiros, das pessoas idosas. Que elas possam ser sadias espiritualmente e transmitir saúde através do seu exemplo de ensinamentos para os demais membros da igreja. Depois de ter falado dos idosos, Paulo vai falar das idosas, das mulheres idosas. E aqui, irmãos, nós vemos mais uma vez como a igreja cristã não é machista. No meio de uma sociedade que era machista, que era patriarcal, como era a sociedade do tempo do Império Romano, como era a sociedade da década de 60, do século I, Paulo dá recomendações específicas às mulheres. Tem muita gente que diz aí que Paulo era machista. Aliás, o mundo vive dizendo isso, que a Bíblia é machista,
que a Bíblia é sexista, que a Bíblia escraviza a mulher, que o apóstolo Paulo era o maior machista que existiu. Se ele fosse machista, como eram os gregos naquele tempo, como eram os romanos, ele nem falava para Timóteo se preocupar com as mulheres. Mas ele trata aqui das mulheres, ou seja, o segmento feminino era reconhecido, considerado e levado em conta na igreja. Não é à toa que a maior parte dos crentes, desde o começo da história da igreja, são mulheres. O sociólogo Rodney Stark escreveu um livro a respeito do cristianismo e ele diz que a doutrina cristã é a única que valoriza as mulheres. Paulo mostra para Tito que homens e mulheres são diferentes, por isso precisam ter um tratamento diferente e por isso precisam ser considerados, embora ambos sejam iguais diante de Deus. E por serem iguais diante de Deus, as mulheres tinham seu lugar na igreja. Fora da igreja, naquele tempo, havia discussão até se a mulher era gente, se a mulher tinha alma. E os que achavam que a mulher tinha alma, na filosofia grega, e nós estamos aqui em Creta, que é na Grécia, os que achavam que a mulher tinha alma, achavam que a mulher tinha uma alma de qualidade inferior que a do homem. Mas na palavra de Deus, a mulher está em nível de igualdade do homem. Ela é diferente do homem. Mas diante de Deus, ambos têm o mesmo tratamento. É por isso que Paulo trata das mulheres. E como Tito deveria tratar das mulheres. O que Paulo diz? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem. A primeira coisa que Paulo diz é que, assim como os homens, as mulheres também deveriam ser sérias no seu viver. Como disse William Hendrickson aqui, dignas de confiança. Não era só o homem idoso que devia ser digno de confiança, ser uma pessoa séria, de respeito, considerada pelo seu porte, pelo seu comportamento. As mulheres também deveriam ter o mesmo porte dos homens. Deus exige tanto de homem quanto de mulher a seriedade. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Por causa da década de 1960, a década do sexo, rock and roll e drogas, a chamada década da contracultura, e os idosos de hoje são daquela geração, hoje se tem a ideia de que o idoso, e por causa desses jovens da década de 60 que hoje são idosos, hoje existe uma inconsequência. Hoje nós vemos aí muitas pessoas daquela geração que estão aí com 70, indo para 80 anos, que querem se comportar como mocinhos de 20, de 30. Que acham que a vida é uma brincadeira, é um entretenimento, que são irresponsáveis. E é muito triste isso. Paulo diz aqui que o idoso ele tem que ter uma vida que ele adquira experiência e que ele construa uma imagem que lhe dê respeito, confiança e credibilidade. E hoje nós não temos isso. Aquela geração do sexo, rock and roll e drogas, ela sempre foi irresponsável e inconsequente. E hoje continua querendo ser um meninão, querendo ser uma menininha. É coisa ridícula que nós vemos hoje. Pessoas de 70, de 60, 70 anos querendo se comportar como jovenzinhos de 20 ou de 30. Não são dignas de confiança, não têm credibilidade. Mas Paulo diz que as mulheres deveriam ser sérias no seu viver. Isto é a seriedade. Ser sério, irmãos, não é... Ser sério não é ser mal educado, ser
sisudo, ser mal-humorado. Não. Ser sério é ter confiança, ser digno de confiança. É uma pessoa cuja palavra tem peso, porque as pessoas falam que o que ela diz, ela cumpre. São pessoas que as pessoas sabem que precisam respeitar, porque ela respeita todo mundo. São pessoas que não ficam aí contando piadinha, que não ficam falando o que não convém. São pessoas corretas, equilibradas, que brincam, sim, que dão risada, que são alegres, são bem-humoradas, mas são pessoas de respeito, pessoas de confiança. Não são malandras, não são enroladas. É isso que essas pessoas precisavam ser. Mas Paulo diz que além delas serem sérias, porque a seriedade, diz Paulo, convém à santidade. Uma pessoa que vive separada do pecado, ela é uma pessoa séria. Ela é uma pessoa digna de confiança. Ela não é uma pessoa leviana. Ela não é uma pessoa sem palavra. Ela não é uma pessoa que vive comentando, fofocando, dizendo coisas inconvenientes. Porque o apóstolo mesmo disse em uma de suas cartas que as más conversações corrompem os bons costumes. E se a pessoa é santa, ela está longe da corrupção. A corrupção é o pecado que provoca. A pessoa santa é a pessoa que está separada do pecado. E então, por isso que elas são sérias no seu viver. Mas Paulo diz também que as mulheres idosas, elas não poderiam ser caluniadoras. Elas não podiam falar mal dos outros. Elas não podiam ser fofoqueiras, mexeriqueiras. E hoje é comum, né? Nós vermos mulheres de uma certa idade que logo pela manhã já estão na porta de casa, no portão, vendo tudo o que acontece e contando a vida de todo mundo. As famosas gazeteiras, gazetinhas. A mulher crente não pode se dar a isso. E eu estou falando do portão e da casa, mas existem muitas que vão para a igreja para contar a vida dos outros. Vai para a reunião do círculo de oração, não vai para orar, vai para contar a vida dos outros. Mas Paulo diz que as mulheres não podem ser caluniadoras. E é interessante, irmãos, que a palavra grega para caluniadores é diabolos. De onde vem diabo? A pessoa que fala mal do outro, a pessoa que faz caveira do outro, como dizem por aí, as pessoas que fofocam, que mexericam, que criam histórias, que gostam de criar intrigas, elas estão fazendo exatamente o que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Se você for lá no livro de Jó, você vai ver que o diabo veio falar mal de Jó. Deus deu testemunho de Jó. E o diabo diz, mas também o senhor dá tudo para ele, se o senhor tirar tudo dele, o senhor vai ver que ele vai te blasfemar. Aí Deus deixou o diabo tirar tudo. Aí depois, quando o diabo chegou lá de novo, Deus disse, está vendo meu servo Jó? Continua fiel, é porque ele tem saúde. Se o senhor tirar a saúde, o diabo faz isso, irmãos. E as mulheres não podem ser caluniadoras. É algo ruim que nós temos hoje nas igrejas locais. Homens e mulheres difamadores, que falam mal, que gostam de fazer comentários a respeito dos outros. Isso é o trabalho do diabo. Quem faz isso é agente do diabo. Porque é característica do diabo. Tanto que o diabo chama diabo por causa disso. Né? Tomás de Aquino, ele diz o seguinte sobre esse aspecto. 2 defeitos têm os velhos. Um, comum a todos eles, serem desconfiados. Porque, como foram testemunhas de muitas queixas e erros, pensam como ladrão que os demais vão estar nessa condição. O mesmo em relação às mulheres, especialmente as zelosas. E ambos os defeitos existem nas idosas, que em razão da idade são desconfiadas e ciumentas. Então Tomás de Aquino diz, as mulheres idosas, pela desconfiança que têm
e às vezes pelo ciúme que tem de outras pessoas, porque já tem uma certa carência afetiva, porque os filhos já casaram, às vezes elas já são até viúvas, elas começam a falar mal dos outros. Mas isso não pode acontecer. O outro ponto que Paulo diz é que as mulheres não podiam ser dadas a muito vinho. E aqui, em primeiro lugar, nós queremos retirar uma interpretação equivocada que se faz a respeito disso. Algumas pessoas dizem, olha, se não é dada muito vinho, então é sinal que o texto está autorizando pouco vinho. Então eu posso beber um pouquinho. Porque a Bíblia só diz que eu não posso encher a cara, não posso me embriagar. Então eu posso beber um pouquinho. Irmão, a expressão não ser dada muito vinho quer dizer que elas não poderiam beber demais. É verdade. Mas não se esqueça, em primeiro lugar, que o vinho que se está dizendo aqui não é o vinho fermentado. É o suco de uva. Porque o suco de uva em altas doses, ele também pode embebedar. E segundo, ainda que se possa dizer que se trate de vinho fermentado, nós estamos em Creta, um lugar que tinha cultura grega bebia muito vinho. Ainda que fosse a medida o vinho fermentado, não é o vinho dos nossos dias. Porque o vinho dos nossos dias, ele tem um teor alcoólico muito mais elevado do que o vinho da antiguidade. Porque hoje, além da fermentação, você tem a destilação, tem a industrialização, que aumenta o teor alcoólico. Então, este vinho de que se está dizendo aqui não é o nosso vinho. Já começa daí. E, portanto, ainda que você dissesse que o texto autoriza o consumo de alguma bebida alcoólica, mesmo que seja pouco, não é o caso, porque o vinho aqui não são as bebidas alcoólicas nossas de hoje, onde o teor alcoólico é muito mais elevado. Mas não é só isso. A Bíblia proíbe o uso da bebida forte. E quando se fala em bebida forte, se fala do vinho fermentado, se fala da bebida alcoólica. Se você ler lá em Levítico, capítulo 10, versículo 9, você vai ver o seguinte. Levítico, capítulo 10, versículo 9. Vou ler o versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Os sacerdotes não podiam beber vinho, nem bebida forte, lá em Israel, na antiga aliança. E hoje, na nova aliança, todo crente é sacerdote. É o que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós somos sacerdotes. E a Bíblia diz que o sacerdote não pode usar, não pode beber vinho nem bebida forte. Ah, mas aqui está escrito, quando entrar na tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? Era um lugar santo. Só que hoje nós somos sacerdotes 24 horas por dia. 24 horas por dia nós estamos não só no lugar santo, nós estamos no lugar santíssimo, porque nós temos comunhão com Deus, porque Jesus tirou os nossos pecados. Então, como nós sempre estamos na tenda da congregação, nós não podemos beber vinho. Mas vai mais além. Em Números, capítulo 6, versículo 3, nós encontramos o seguinte. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. O que aqui está dizendo? Está falando do nazireu. Quem era o nazireu? Era aquela pessoa que não era sacerdote, que fazia um voto de Deus de se consagrar durante um tempo para Deus. Então, durante um tempo, ele estava separado para Deus. O nazireu é uma figura do crente.
todo crente hoje está separado para Deus. Porque todo crente é santo. Ele foi santificado em Cristo. Então todo crente é um santo, é um santificado. Ele está separado para Deus. Ora, se o nazireu não podia beber, o crente que é separado para Deus também não pode beber. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 6. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Moisés está aqui falando do pacto que Deus estava firmando com o povo de Israel. E para que alguém saiba que faz parte do povo de Deus, não pode beber vinho nem bebida forte. Está escrito aqui. Essa é uma característica. Deus não deixou que o povo no deserto bebesse vinho ou bebida forte. Para quê? Para que eles soubessem que ele era Deus. Para que eles tivessem a consciência de quem é Deus. Como é que um crente vai viver sem consciência de quem é Deus? É por isso que ele não deve beber nem vinho, nem bebida forte. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, Salomão diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. O sábio, no livro de Provérbios, é aquele que serve a Deus. Aquele que é obediente a Deus. É o servo de Deus. E Salomão está dizendo aqui que quem bebe, nunca será sábio. Então o crente, se ele é crente, ele é sábio. Se ele é sábio, ele nunca vai beber. Em Provérbios 31:4 está escrito: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. O rei não deve beber, diz Lemuel aqui no Provérbios 31. O rei não deve beber. O rei não deve desejar, o príncipe não deve desejar bebida forte. E nós já lemos lá em Apocalipse 1:6 que todos os crentes foram feitos reis. O que diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, falando dos crentes? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes e somos reis, porque nós pertencemos à igreja de Cristo, a esposa do Cordeiro, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não é bom, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Em Isaías 5:22, nós temos outra vez este assunto. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. O profeta, ele fala aqui nos ais, o capítulo 5, fala dos ais, ou seja, das atitudes que causam juízo de Deus. Uma delas é beber vinho, misturar bebida forte. Como é que um crente pode beber bebida alcoólica se existe um juízo de Deus contra ele? E para terminar, Isaías capítulo 28, versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo.
que acontece com o sacerdote, com o profeta que bebe? Ele erra, ele se desvia, diz o profeta Isaías. Então, de maneira alguma, nós podemos interpretar este texto, porque a Bíblia tem que ser entendida sistematicamente, que a mulher podia beber um pouquinho de vinho. Não podia beber nenhum vinho. Nenhum vinho. Porque ela é uma mulher crente. Porque ela é uma mulher que pertence ao corpo de Cristo. E na igreja local ela deveria dar exemplo. Em Creta as mulheres costumavam se embebedar. Havia um costume em Creta das pessoas se embebedarem. Eles usavam muito vinho. Mas a mulher crente não podia fazer isso. Mas tem outra coisa. Deveriam também ser mestras no bem. Mestras no bem. E o que quer dizer este mestras no bem? William Hendrickson, ele diz o seguinte. Aliás, William Hendrickson não. Matthew Henry, ele diz assim: elas podiam e deviam ensinar, ou seja, pelo exemplo e vida regrada. As mulheres que apresentam comportamento e atitudes santos são mestras do bem. E além disso, elas também podem e devem ensinar a instrução doutrinária em casa, de uma maneira particular. As mulheres idosas, elas, pelo seu exemplo, elas ensinavam as outras pessoas. Os idosos, como eu disse, são referência na igreja local. E pelo exemplo, eles já ensinam como nós devemos viver. E mais do que o exemplo, eles ensinam, também podem ensinar com palavras. E aqui é interessante, irmãos, nós verificarmos isso, que elas eram mestras no bem. E elas deveriam ensinar as mulheres mais novas, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. E aqui nós vemos algo muito interessante. É que, no cuidado do segmento feminino, o pastor deve ter a ajuda das mulheres mais idosas. E aí nós vemos o real espaço da mulher na igreja local. Se Paulo está dizendo que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas, e que o dirigente ele tem que falar o que convém à sã doutrina, isto quer dizer que as mulheres idosas devem ajudar o pastor a ensinar as mulheres mais novas. O segmento feminino ele tem algumas particularidades, algumas peculiaridades. E o obreiro, que é sempre um homem, e aqui nós temos mais um texto confirmando que o ministério feminino não existe, porque se existisse, Paulo estaria dizendo, olha, as mulheres que são pastoras que ensinem as mais novas. Não. Ele está dizendo que o pastor, que é Tito, ele tem que ensinar a sã doutrina. Agora, as mulheres idosas devem ajudar este pastor a ensinar as mais novas. Porque existem algumas particularidades, algumas peculiaridades que um homem jamais vai ter condição de ensinar a mulher. O pastor tem certas coisas que ele mesmo não vai ter condições de ensinar às mulheres. Porque diz respeito ao papel feminino, ao sexo feminino. E só uma mulher é que sabe disso. É por isso que as mulheres idosas são grandes auxiliares do pastor. No pastoreio, no cuidado do segmento feminino. Então as mulheres idosas, elas devem ter um comportamento exemplar e auxiliar o pastor para que as mulheres novas sejam ensinadas. E estas mulheres novas, elas devem ser prudentes, sensatas. Devem ser mulheres equilibradas. E as idosas é que ensinam o equilíbrio às mulheres mais novas. E mais, elas têm que aprender a amar o seu marido e amar o seu filho, seus filhos.
E aqui nós vemos, irmãos, que a mulher, ela é a parte sensível do casal. Homens e mulheres são diferentes. O homem ele é mais racional, a mulher ela é mais sensitiva. A mulher é mais sensível. E a sensibilidade do lar depende da mulher. É por isso que as mulheres mais idosas têm que ensinar as mulheres novas a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. E aqui nós vemos algo muito importante. É que as mulheres devem concentrar a sua atenção na família. Vejam que Paulo diz que elas têm que ser ensinadas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa e sujeitas a seus maridos. O aspecto aqui é que a mulher deve se concentrar na vida familiar. Porque, como diz Salomão, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Na família, o papel da sensibilidade está na mulher. A mulher é a encarregada de trazer o tom da sensibilidade, do carinho, do afeto, dos sentimentos, das emoções na casa. Por isso ela tem que concentrar a sua atenção em casa. Porque ela é esposa e ela é mãe. E Deus criou a mulher para ser esposa e mãe, para ser o receptáculo da sensibilidade. Quando nós lemos em Provérbios capítulo 31, a famosa passagem da mulher virtuosa, nós vemos o cuidado que a mulher virtuosa tem com as coisas da casa, com a administração da casa. E como a casa depende da mulher para se manter de pé. O homem dirige, o homem planeja, o homem projeta, o homem decide. Mas é a mulher quem executa, é a mulher quem dá o equilíbrio emocional, é a mulher que administra o amor na casa. E é por isso, meus irmãos, hoje que nós estamos tendo famílias destroçadas. É por isso que hoje nós temos famílias destruídas. Porque o mundo, principalmente depois desse movimento feminista, tem procurado tirar a sensibilidade das mulheres e procurado tirar as mulheres de dentro de casa. E hoje nós temos aí jovens cruéis. A criminalidade aí da adolescência é grande. Por um lado, por causa da impunidade da nossa legislação, mas por outro lado, porque não há formação afetiva dentro de casa. A casa é um ninho, assim como há todo aquele cuidado das aves, por exemplo, com seus filhotes no ninho. E eles só saem dali quando estão preparados para enfrentar a vida. Da mesma maneira, é preciso haver aquela figura materna acolhendo, formando a sensibilidade, o afeto, as emoções das crianças. Mas hoje as mulheres se lançaram no mercado de trabalho. Hoje as mulheres não ficam mais em casa, vão trabalhar fora. E as crianças ficam na mão de babás, de creches ou de avós, quando não ficam sozinhas. E aí não há essa formação do afeto, da sensibilidade. E o resultado disso é que essas crianças crescem sem ter uma formação afetiva, nem sentimental, nem emocional, e se transformam em verdadeiras bestas feras. Pessoas que não têm dó de ninguém, que não têm pena de ninguém, pessoas que não têm nenhum sentimento, pessoas revoltadas, pessoas cruéis.
É por isso que nós vemos esses crimes bárbaros sendo cometidos. É por isso que nós vemos esta indiferença, este embrutecimento nos nossos dias. Onde ninguém sente nada por ninguém, onde ninguém se compadece de ninguém, onde ninguém tem misericórdia de ninguém. Por quê? Porque essas pessoas foram formadas sem afeto, sem a companhia da mãe. E viram os monstros que nós temos nos dias de hoje. Eu não estou aqui dizendo que a mulher tem que ficar em casa, não pode trabalhar. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, na exploração econômica que nós temos, neste regime de forte desigualdade social, nesse regime de exploração do ser humano, de ganância, muitas vezes não é possível que uma pessoa só trabalhe em casa para ter o seu sustento. Mas o que a Bíblia diz é que apesar da mulher ter de trabalhar, ela tem que dar atenção à família. A prioridade dela é ser esposa e ser mãe. Foi para isso que ela foi criada. E cá entre nós, irmãos, muitas vezes, em muitos casos, não há necessidade real da mãe ficar o dia todo fora trabalhando e fazendo hora extra. Ela faz tudo e faz hora extra porque quer o quê? Porque ela quer simplesmente o conforto, o luxo, o consumismo. O consumismo desenfreado obriga pai e mãe a trabalhar o dia inteiro e fazer hora extra. Porque ele quer ganância, porque ele é levado pela propaganda, porque ele precisa ter aquele carro do ano, precisa ter aquele último modelo de celular, e isso não é necessário, irmãos. E em busca das coisas materiais, muitas vezes desnecessárias, supérfluas, se sacrifica a formação dos filhos, se sacrifica a formação moral e espiritual dos filhos, se sacrifica o ambiente familiar. Mulheres, ouçam este conselho de Paulo. Dediquem-se às suas famílias. Mulheres idosas, ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amar seus maridos, a amar seus filhos, a serem castas, a serem boas donas de casa. Paulo também diz que a mulher devia ser sujeita ao marido. E aqui, o feminismo dos nossos dias diz, olha aí a prova de que Paulo é machista. Só que sujeição, irmãos, não significa escravidão. Sujeição não significa indignidade. Paulo explica muito bem o que é a sujeição quando nós vamos lá em Efésios, no capítulo 5. Olha o que ele diz, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sujeição, irmãos, é a reação ao amor. A mulher tem que ser sujeita ao marido, assim como a igreja é sujeita à igreja, a Cristo. E como é que a igreja é sujeita a Cristo? Por que a igreja é sujeita a Cristo? A igreja é sujeita a Cristo porque, primeiro, Cristo amou a igreja. E amou primeiro. Amou primeiro. Um momento. Amou primeiro. Ela amou primeiro.
nós vemos com muita clareza que Paulo amou primeiro a igreja. Jesus amou primeiro. João diz isso, lá em 1 de João 5:19. Aliás, 4:19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E como que Cristo amou a igreja? Primeiro, você encontra lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu, criou uma atitude. Amar, irmãos, é atitude, é comportamento. Jesus provou que nos amava, morrendo por nós na cruz do Calvário. E por causa disso, por ele ter amado primeiro, provado o seu amor, a igreja se sujeita a ele. É a mesma coisa que tem que acontecer entre marido e mulher. O marido precisa ter um comportamento de amor. Amar primeiro. Tomar a iniciativa do amor. Mostrar que se sacrifica pelo bem da mulher. Que se doa pela mulher. E aí a mulher se sujeita a ele. A palavra sujeição ou submissão quer dizer debaixo de uma missão. Debaixo de uma tarefa. O marido, ele tem que planejar, projetar, ele toma a iniciativa do amor, ele toma a iniciativa do comportamento de sacrifício, ele se entrega pelo bem da mulher, provê a casa, faz planos, projetos, cria condições para que esses planos possam se tornar realidade. E a mulher se junta a ele nesse plano, se junta a ele nesse projeto. E isso que é a sujeição, é estar debaixo de uma missão, debaixo de um plano, debaixo de uma tarefa. Isso que é a sujeição. E a sujeição é por amor. Mas hoje em dia tem muitas mulheres cujos maridos não projetam nada, não planejam nada, não provam seu amor. Aí não dá para a mulher ser sujeita mesmo. Porque não tem missão nenhuma. Como é que ela vai ser submissa se não tem missão nenhuma? Se o marido não tem voz ativa, se ele não toma nenhuma iniciativa. Então, isso que é a sujeição. E quando o marido faz o projeto, faz o plano, ele não é um ditador. Há uma passagem que os machistas gostam muito, que está lá em 1 de Pedro. Aliás, em 1 de Pedro 3:6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. E aí vem outro problema. Sabe qual é o problema? É que, tá vendo? Abraão era chamado de Senhor por Sara e Sara lhe obedecia. Só que Abraão não era ditador. Várias vezes na Bíblia nós vemos Abraão dialogando e combinando as coisas com Sara. Abraão dava ouvidos a Sara. Depois ele tomava as decisões. Assim deve ser o marido. Ele tem que tomar as decisões, cabe a ele planejar, cabe a ele projetar, cabe a ele decidir. Mas ele primeiro tem que ouvir a mulher. Veja bem que a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. E antes da boca, na cabeça nós temos os ouvidos. O homem, ele deve pensar, ele deve ver além, ver o futuro, projetar o futuro. Ele deve ouvir, ele deve sentir o cheiro das coisas e depois é que ele fala. Assim que é a sujeição. E as mulheres deveriam ser sujeitas e devem ser sujeitas a seus maridos. É isso que o pastor deveria ensinar e deve ensinar, diz o apóstolo Paulo. Porque quando isto não acontece, quando estes papéis que Deus deu para o marido, para a mulher, que são papéis dados por Deus, quem criou a família foi Deus,
Então, o papel do marido e da mulher é o papel determinado por Deus. Nós não podemos mudar isso. Quando isto não acontece, o que diz o apóstolo Paulo, falando a Tito? Para que ensinem a seus maridos a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando os papéis bíblicos não são cumpridos na família, o nome do Senhor é desonrado. Há uma blasfêmia, há uma ofensa a Deus. E é o que nós temos visto hoje. Hoje, irmãos, nós estamos, as igrejas locais, o número de divórcios, o número de separações é muito grande. As famílias dos crentes estão se desintegrando. E isso é uma blasfêmia à palavra de Deus. Quando nós vamos evangelizar, as pessoas dizem, o que adianta? O que adianta ser crente? Se lá na igreja tem o mesmo problema de divórcio, de pedofilia, tem o mesmo problema de adultério que tem no mundo. Isso é uma blasfêmia à palavra de Deus. E a igreja é formada de famílias. Paulo está dizendo aqui, dirigente, pastor, obreiro, cuide das famílias da sua igreja local. Se as famílias forem sadias, a sua igreja será sadia. Mas se as famílias forem doentes, a sua igreja será doente. E o inimigo hoje tem destruído as famílias, se infiltrado nas famílias. E a falta de ensino da doutrina bíblica da família, a falta do cuidado de nós ter, dos obreiros, do ministério, de fazer com que as famílias vivam o que a palavra de Deus me ensina, que pai, mãe, filhos, marido e mulher cumpram e vivam de acordo com o modelo bíblico, tem sido a causa do fracasso de muitas igrejas locais. Paulo diz, cuide da família, pastor. Cuide das famílias, obreiros. A começar da sua família e da família dos membros. É isso que Paulo está ensinando. Mas Paulo também fala a respeito dos jovens. Porque existem os idosos, mas existem os jovens. E Paulo diz para Tito, exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. E aqui nós já lemos o texto de Tomás de Aquino. Os jovens, pela sua vitalidade, pela sua inexperiência, pela sua condição biológica, eles são levados aos exageros, ao descontrole dos instintos. E o obreiro, o pastor, ele deve sempre se dirigir aos jovens, ensinando-lhes a controlar os seus instintos, ensinando-os a serem moderados, a serem equilibrados. É por isso que nós devemos colocar a mocidade da igreja para a oração, para o jejum, para que eles aprendam a controlar os seus instintos. É por isso que nós devemos ensinar a palavra de Deus aos jovens, para que eles ocupem a sua mente com a palavra de Deus, com aquilo que é honesto, com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro. É por isso que nós devemos ensinar os nossos jovens a não entrarem na onda do consumismo e do materialismo dos nossos dias. Nós devemos direcionar a vitalidade, a força, o vigor do jovem às coisas de Deus. Porque o jovem, ele vive tudo muito intensamente. Então nós devemos direcionar o jovem a buscar a presença de Deus, a buscar o poder de Deus, a meditar na palavra de Deus, a buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a evangelizar. É para isso que nós temos que direcionar os nossos jovens. Mas hoje, os jovens em muitas igrejas locais estão sendo direcionados ao vício, estão direcionados aos maus costumes, aos maus hábitos. Ao invés de levá-los à vigília, à oração,
a busca do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, estão fazendo louvorzão, balada gospel. Já existe gente ensinando até uma prostituição gospel para os nossos jovens. Irmãos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Os obreiros têm que ensinar aos jovens a moderação. E muitas atividades hoje que se estão fazendo com os jovens são atividades que estimulam o descontrole dos instintos, que estimulam o jovem a perder o controle dos instintos, a se prostituir, a ser glutão, a ser beberrão, a ser consumista. Irmãos, tomemos cuidado. Não é isso que Paulo diz que Tito deveria ensinar para as igrejas de Creta. E olha, aqui em Creta, eles mesmos tinham prazer em dizer que eles eram descontrolados nos instintos. Eles eram glutões, ventres preguiçosos. Mas mesmo numa cultura que privilegiava o prazer, como é a nossa cultura hoje, que privilegiava o descontrole, Paulo diz que os obreiros deveriam ensinar os jovens a serem moderados. Mas Paulo também fala a respeito dos servos. Ele diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Nos dias de Tito havia a escravidão. No Império Romano havia escravidão. Nós colocamos um apêndice nesse trimestre, quando Paulo também fala sobre esse assunto a Timóteo. Os irmãos podem consultar aí no nosso canal no YouTube um apêndice, né, sobre os deveres dos servos. Ele trata disso lá no capítulo 6. Aliás, no capítulo 6, no começo do capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. E aqui Paulo repete esse mesmo ensino. O que Paulo está dizendo para Tito? Tito, os escravos, não é porque eles são escravos, crentes, que eles agora vão desrespeitar os seus senhores, que eles vão contradizer os seus senhores, que eles vão roubar os seus senhores, ou que eles vão ser desleais com os seus senhores. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala até dos servos e senhores que eram crentes. Na igreja, os dois eram membros. Mas fora da igreja, um era o dono, o senhor, e o outro era o escravo. E ele deveria respeitar o seu senhor. Hoje não existe escravidão. Mas esse conselho também é esse. Os pastores têm que ensinar os membros a respeitar os seus superiores, a respeitar as autoridades. Um crente, ele não pode ser desleal com o seu chefe, com o seu patrão. Ele não pode ser desleal com uma autoridade. Ele tem que ser obediente. Ele não pode ser respondão. Ele tem que cumprir as suas obrigações. Pouco importando se o chefe é crente ou não é, se o patrão é crente ou não é, se a autoridade é crente ou não é, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Paulo escreve isso lá em Romanos, capítulo 13. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. O pastor tem que ensinar a igreja a que os filhos respeitem os pais, a que os empregados respeitem os encarregados e os empregadores, os patrões, a que os funcionários públicos respeitem os seus superiores hierárquicos, a que todos respeitem as autoridades militares, eclesiásticas ou civis, que nós não sejamos rebeldes, que nós não sejamos desleais e desonestos. É isso que o obreiro tem que ensinar. Mas já existem pastores aí, principalmente aqueles que adotam uma linha da teologia da missão integral e outra linha da teologia da libertação,
que já está ensinando o crente a invadir terra, que já está ensinando o crente a desrespeitar as leis. Nós temos que ser obedientes, ser bons cidadãos, pagar os nossos impostos, cumprirmos as posturas municipais, cumprirmos a lei. Não ficarmos matando tempo. Quando fala aqui, Paulo, não defraudando, é não matando tempo. Tem muita gente que vai trabalhar, tem 8 horas de jornada de trabalho. Mas se for contar as horas que ele trabalhou 5, 6. 2 horas ele fica matando tempo, enganando. Os obreiros têm que ensinar o membro da igreja. O crente não é desleal. Ele não rouba o seu patrão. É 8 horas de trabalho, ele trabalha as 8 horas. E não fica enganando, matando tempo. Porque isso é roubar, isso é furtar, isso é enganar. E Paulo diz que os servos, eles não podem defraudar. E para nós terminarmos esta aula que já se alonga, Paulo também dá orientações ao próprio Tito. Ele começou dando orientações a Tito, mas ele dá orientações aos obreiros também. Olha o que ele diz. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eu começo aqui pelo fim. O obreiro, ele tem que ter um comportamento correto, porque ele vai causar escândalo se ele não tiver. Paulo disse, se o obreiro tiver o comportamento correto, o adversário se envergonha, quer dizer, o diabo fica envergonhado. E não se tem o que falar mal da igreja. Veja bem que está escrito aqui, nenhum mal que dizer de nós. Quando o obreiro erra, quem leva a fama é a igreja. É por isso que o obreiro causa escândalo. E é por isso que lá escrevendo a Timóteo, como a gente já estudou nesse trimestre, Paulo diz que quando um presbítero errar, ele tem que ser repreendido publicamente. Porque quem está à frente do trabalho, os obreiros, quando eles erram, eles mancham o nome da igreja toda. Olha que Paulo diz, para que nenhum mal tenham que dizer de nós. Ele está falando para Tito. Tito, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, para que se envergonhe, mas não tenham que dizer de mal de nós. É por isso que não se pode acobertar para pecado de pastor, e é por isso que o dirigente ou quem é ministro, ele não pode ser disciplinado como os outros, porque ele sempre causa escândalo, ele está na frente, ele leva o nome da igreja. E qual é este comportamento correto? Primeiro, ele tem que ser exemplo de boas obras. É aquilo que eu falei no início. Doutrina e vida devem se harmonizar. É o que diz William Hendrickson. O obreiro, ele não só tem que ensinar, falar, mas ele tem que viver a palavra que ele ensina. Ele deve ser exemplo. Obreiro não é para mandar. Obreiro é para ser exemplo. Em Filipenses 3:17, Paulo diz assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Em 2 Tessalonicenses 3:9, Paulo diz o seguinte, aliás, 3:9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo para nos imitardes. Em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. E em 1 de Pedro 5:3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E ainda eu posso acrescentar Hebreus, capítulo 13, versículo 7.
Lembrai-vos os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Ser obreiro, ser dirigente de congregação, ser pastor, é ser exemplo. E hoje existe uma história que não tem base bíblica. É a seguinte história. Olha, você olha para Jesus. Não olha para mim, não. Olha para Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não olhe para mim. Não era isso que Paulo dizia. Paulo dizia, olhe para mim. Eu dei exemplo. O escritor aos Hebreus diz, os pastores imitem a fé deles. Pedro diz, seja o exemplo do rebanho. Eu tenho que olhar para Jesus, e o contexto lá do escritor aos Hebreus é olhando para Jesus para suportar as afrontas, as contradições, as aflições deste mundo, levando em conta o gozo que nos está prometido. Assim como Jesus fez, nós devemos fazer. Porque se fizermos como Jesus fez, nós iremos passar pelo Getsêmani e pelo Calvário, mas vamos chegar à direita do Pai. É esse o sentido. Jesus é o exemplo maior, mas o obreiro tem que ser o exemplo. Eu preciso olhar assim para o meu pastor, e ele precisa ser um exemplo para mim. É a primeira coisa que Paulo diz para Tito, seja o exemplo. E na doutrina, você mostra incorrupção, você mostra incorrupção, você mostra gravidade e sinceridade. Ou seja, em primeiro lugar, você tem que ser um fervoroso observador da palavra de Deus. O que você ensina, você vive. Você não pode nem aumentar, nem diminuir do que existe na Bíblia. O obreiro, ele precisa ser aplicador da palavra de Deus. Não permitir que nenhum mandamento de homem, que nenhuma doutrina estranha entre no seu ensino ou na sua vida. Em segundo lugar, ele tem que ser grave, sério. Ele tem que entender que cuidar da palavra de Deus é coisa séria. Ensinar a palavra de Deus é coisa séria. Por isso ele precisa se dedicar ao estudo da palavra. Por isso ele precisa buscar a presença de Deus para que o Espírito Santo o oriente o que ele tem que ensinar, o que ele tem que pregar. Ele tem que orar a Deus, buscar a presença de Deus para ensinar com unção, porque é um assunto sério. E ele vai ter que prestar contas diante de Deus do que ele fala na igreja. E por fim, ele tem que ser sincero. Ele não pode permitir brincadeiras, seriedade. E por isso a linguagem dele tem que ser sadia, irrepreensível. Irmãos, é muito triste nós vermos hoje irmãos, pastores, que no púlpito falam palavras obscenas, falam gírias chulas e conversam descuidadamente com os irmãos. O obreiro, ele tem que ter um falar santo e honesto. Lembrando, irmãos, o que Tiago diz, que a língua é o órgão mais rebelde ao domínio de Deus. E que a língua é um fogo consumidor. Há muitos pastores hoje que fracassam no ministério porque não sabem cuidar da sua língua. Os irmãos veem quantas orientações importantes Paulo dá a Tito. E não só a Tito, mas aos obreiros. Que cada obreiro seja exemplo. Que cada obreiro pregue a palavra, dê prioridade à palavra. E trate cada segmento da igreja com as suas peculiaridades e particularidades. Amém?